Como começou? Ministros do Supremo Tribunal Federal estão desde ontem oscilando entre o gracejo, a ironia e a firme rejeição da tese de que pode haver algum tipo de pressão que surta efeito dos Estados Unidos sobre a Corte. Como está indo? Integrante do governo Trump responsável pela área de sanções internacionais, David Gamble, desembarcará no Brasil na próxima segunda-feira para discutir sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ué, cadê os gracejos? Não era tudo risível? E as nuvens negras estão se formando sobre os deuses intocáveis de Brasília. O norte-americano David Gamble, responsável pela área de sanções internacionais do governo de Donald Trump, chega ao Brasil na próxima segunda-feira para tratar de punições ao ministro Alexandre Glanzi do Soviético Tribunal Federal. E como é que a gente tá com essa notícia? A visita de membros do governo Trump a solo brasileiro foi costurada por ninguém menos que Eduardo Bolsonaro, que se licenciou de suas funções na Câmara para permanecer nos Estados Unidos. Em Brasília, David Gamble se reunirá com o senador Flávio Bolsonaro, que deverá levá-lo também para se encontrar com o ex mais amado do Brasil, Jair Bolsonaro. Como você já deve estar chandão de saber, o cabeça de manequim gerou uma crise diplomática ao suspender contas de integrantes da oposição e de críticos do STF, em plataformas digitais norte-americanas, como o X e o Rumble. Para o governo de Donald Trump, essa atitude reforçou a imagem de Xandemar como um líder disposto a impor sua própria agenda, sem considerar as implicações para a democracia e a liberdade. Mas Xander Clayson não precisa se sentir triste ou solitário. Pelo visto, ele terá companhia nas sanções. Segundo a coluna de Paulo Capelli no Metrópolis, a Casa Branca estuda aplicar sanções não apenas a Chandelier, mas também a outras autoridades brasileiras, como juízes auxiliares do ministro e ao Procurador-Geral da República e sósia do Cocada, Paulo Gonet. Entre as punições previstas está a proibição de entrada nos Estados Unidos, o que inclui Disneylândia para as crianças, compras em Nova York para a patroa e palestras em Harvard para o Xandirene. Mano, imagina o quanto esse cara vai ouvir da mulher dele. Tortura. Também é discutido o bloqueio financeiro ao cabeça de pirulito, que não poderia negociar com cidadãos e empresas nos Estados Unidos, nem com instituições financeiras que tenham negócios com os Estados Unidos, ou seja, todos os bancos no planeta. Por enquanto não são discutidas sanções ao governo Nove Dedos, mas tudo pode mudar. Eduardo Bolsonaro foi o primeiro a contar a novidade. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, né, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando às novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem inclusive a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Ele tá chegando! Vamos lá, Chanderleia! Manda prender o cara no aeroporto como você fez com o Jason Miller? Só um mês morando nos Estados Unidos e Eduardo Bolsonaro já fez mais pelo Brasil do que todo mundo aqui nos últimos 3 anos. Os idiotas do PT pediram para tirar o passaporte dele. Olha no que deu. Ué, mas a esquerda não disse que o Trump não estava nem aí para o Brasil? E agora?
E a pergunta que paira sobre os céus de Brasília é: será que o cabeça de espelho finalmente sentiu um friozinho na espinha, que não é só o ar-condicionado do STF? O jornalista Paulo Capelli, do Metrópolis, um cara que tem muitas fontes na Casa Branca, também falou sobre o assunto. Integrante do governo Trump responsável pela área de sanções internacionais, David Gamble, desembarcará no Brasil na próxima segunda-feira para discutir sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aqui no Brasil, David Gamble vai se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também com o senador Flávio Bolsonaro. Os Estados Unidos discutem sanções ao ministro Alexandre de Moraes por avaliar que o magistrado promoveria perseguição política a figuras de direita, como o próprio ex-presidente Bolsonaro, e também censura nas redes sociais, ao determinar o bloqueio de plataformas como o X, de Elon Musk, e também derrubada de perfis nas redes sociais. O que pode acontecer em termos de sanções ao ministro do STF? O governo Trump estuda duas medidas. Primeiro, proibição de visto. Moraes não poderia mais ingressar nos Estados Unidos. E o segundo ponto, no aspecto financeiro. O ministro Alexandre de Moraes não poderia mais negociar, fazer negócios com pessoas ou instituições financeiras nos Estados Unidos e também com instituições financeiras que têm negócios com os Estados Unidos. Imagina como será o fim de semana da turminha do Eu só tava cumprindo ordens. Pelo jeito agora já temos a resposta. A reação dos brasileiros, claro, foi comemorar.